Olá, bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. Hoje a gente vamos para mais uma sugestão, né? Hoje a gente vai fazer essa carteirinha, que cabe passaporte ou carteira de trabalho. São 2 bolsos, um de cada lado. E um bolsinho com zíper para guardar as coisinhas menores. E ela fechadinha, ela fica bem compacta. Vamos para a lista de material? Para a confecção dela, a gente vai precisar do tecido principal quiltado numa manta. Aqui no caso eu tô usando o nylon dublado, mas pode ser a manta R1. O forro, o tecido eu cortei em 28 por 21, quiltei, refilei, aí o refile eu fiz em 25 por 18. Vai estar toda a lista de material e as medidas vão estar certinha na descrição do vídeo. O forro eu corto no 28 por 21 e eu deixo ele maior mesmo. Preciso, para finalização do bolso plástico, 2 faixinhas de 4 centímetros por 20, já passadinha dobrada igual viés. O plástico cristal, ou pode ser para plástico translúcido também, de 20 centímetros por 12. 2 pedaços, pode ser do forro ou do tecido principal, que vocês preferirem, de 25 por 20, que eu vou usar dobrado ao meio para fazer o bolso. Aí são 2 vezes esse processo. 2 retalhinhos do forro de 4 centímetros por 4, é o tamanho mínimo, como estava maior, eu cortei maior. E do tecido principal também 2 de 4 por 4 centímetros, para fazer o acabamento do zíper. 15 centímetros de zíper, no meu eu já passei o cursor. E um pedaço de manta de 10 centímetros, e aqui 2 pedacinhos de tecido, do tecido principal, de 8 por 8, e eu fiz uma marcação aqui, deixando meio centímetro em cada borda, ele tá marcado com 7 por 9, pra gente fazer a aba. Eu vou começar fazendo pela aba, a gente vai começar pela aba, então. Começo e termino com retrocesso, costura bem em cima da marca que eu fiz. Como essa é uma peça mais masculina, eu vou fazer a aba quadradinha. Se for uma peça feminina, pode arredondar os cantinhos aqui de cima, superiores da aba. A gente tira o excesso. Esse excesso eu gosto de tirar com tesoura de picote. Desviro. Ajeito o cantinho. E rebato a costura. O rebater aqui pode ser um pouco menos de um pezinho de máquina, não precisa. Viro bem o cantinho aqui. Não há necessidade de retrocesso e não precisa ser um pezinho de máquina. Eu gosto dessa rebatida mais estreitinha. Quem for usar botão de imã, já coloca nessa hora o botão de imã aqui. Como eu vou colocar botão Rita, eu coloco no final da... Um dos bolsos, o tecidinho de 25 por 20 centímetros, eu vou dobrar ao meio e fazer uma costura aqui na borda com um pé de máquina para fazer um acabamento. Eu gosto desse acabamento aqui no bolso, rebater uma costura. Mesmo que seja um bolso simples, fica melhor acabado. Reservo. Vamos fazer o acabamento no zíper. Eu coloco o acabamento no zíper para a hora que a gente for fazer a costura para fechar a peça e virar a peça, não fique
o zíper no limite da costura, que aí o acabamento fica grosso, fica ruim de virar. Então, o que eu faço? Um pedacinho de tecido direito com direito do zíper. Lá do outro lado, o forro direito com o que seria a parte de trás do zíper. Vai ficar direito, os tecidos direito com direito e no meio o zíper. Coloco um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Direito do tecido com o direito do zíper. O direito do avesso, olhando para o direito do tecido. Alfineto. Vou passar uma costura, vou virar e vou rebater a costura. Como é em cima do zíper, eu costuro devagar. Tirar o alfinete para não pegar na agulha. Em cima do zíper devagar. Retiro o excesso. Viro e rebato essa costura para fazer também um acabamento. Aí ele fica com esses acabamentos aqui na ponta. Já venho, ó, e já marco com giz desses que sai com ferro e marco o meio do meu zíper. Sempre que for fazer essas marcações, usar marcadores temporários. Esse giz sai com ferro, tem caneta, tem giz que sai com ferro, com temperatura, com água, com o tempo, aí depende do que você tiver e do que você está acostumado a usar. O plástico cristal, a gente vai pegar aqui a faixinha de 4 centímetros por 20, eu dobro ela ao meio. Dobro ao meio, dobro uma ponta, faço como se fosse um viés. E vou pregar aqui como se fosse um viés na minha peça, né? Que no caso aqui, isso aqui não é um viés, é um debrum, porque o tecido foi cortado no sentido do fio mesmo. Ele tá cortado em linha reta, então ele é um debrum e não um viés. Bem na bordinha. Se quiser segurar esse viés aqui antes de costurar com clipes, aí ó, ficou aqui costurado. Vou pôr o zíper, dobro o meu plástico, venho aqui, marco aqui o meio. Eu preciso pôr a minha marcação do meio junto com a marcação aqui do meio. Tirar esse excessinho de tecido que tá aqui, para facilitar a colocação. Corto bem rente aqui ao limite do zíper. E aqui também. A forma de fazer essa carteirinha, mudando as medidas, é a mesma forma para fazer capa de livro, capa de caderneta de vacinação, uma série de outras coisas a gente consegue fazer nesse mesmo esquema. Deixa eu só ver a posição do zíper na hora que abre para o zíper ficar para cima e não para baixo. É o contrário, é aqui. Vou pôr meio com meio. Acerto o meu viés no meu limite do zíper, para que não fique aparecendo depois, e costuro aqui, bem na parte de cima do viés, prendendo o viés no zíper. Cheguei perto do cursor, passo o cursor para trás e mantenho a costura em linha reta. O outro viés, eu
vou prender aqui, ó, na parte de cima. A parte que tá aberta eu vou pôr pra cima, porque aqui eu vou pregar e depois eu vou fazer o acabamento em cima do outro bolso, pra ficar 2 bolsos independentes e ficar acabado. Então, aqui eu vou e costuro rente ao zíper, com o viés com o lado que tá aberto pra cima. Passo o cursor pra lá, pra ele não empurrar o meu calcador e não entortar a costura. Aí, ó, limpei o zíper e aí ele não fica aparecendo o excessinho aqui, fica limpinho. Vou pegar o outro bolso, que ainda não passei a costura. Vou pôr o meu bolso. E aí, eu vou rebater, ó, eu respeito a dobra que ele já tem, porque eu vou rebater 2 vezes a costura. Eu coloco aqui bem no limite. Aqui eu posso usar alfinete pra garantir que vai ficar no lugar correto. Alfineto. E eu vou passar primeiro uma costura bem aqui na borda, bem aqui, ó, na parte superior, e depois uma costura aqui para fazer o acabamento e o viés não ficar solto. Quando eu chego próximo, eu tiro o alfinete. Eu não gosto de passar a costura por sobre o alfinete, mesmo sendo um alfinete mais fino que possa ser costurado, eu prefiro não costurá-lo. Retira. Para fazer a volta aqui, eu vou colocar um calcador mais estreito, porque se eu fizer com o calcador comum, ele vai vir aqui encostando, empurrando o meu curso, minha cremalheira, e o meu bolso vai ficar torto. Então, eu vou trocar o calcador e já volto. Já troquei o calcador, agora eu só vou rebater a costura aqui próxima à cremalheira. Já tô com os 2 bolsos prontos e a aba pronta. Aí, a gente vai posicionar tudo no corpo da carteirinha. Vou trocar o calcador, porque aí, pra finalizar, eu não uso o calcador fininho, e já mostro pra vocês os 2 calcadores. O calcador que eu usei pra fazer o zíper foi esse aqui, ó, que ele é bem estreitinho, ó, tá vendo? Ele fica assim, ele é bem estreitinho. Esse é o calcador comum da máquina industrial. A diferença de um pro outro. Quem não tiver esse daqui, pode finalizar com o calcador de zíper, que ele tem a abertura só para um lado. Aí, eu escolho para costurar com esse, que aí ele vem bem rente à cremalheira na pontinha do viés. E eu consigo fazer um acabamento bem rente sem empurrar o meu zíper. Então, vamos lá. Marquei o meio do meu corpo com a régua e um marcador temporário. No caso, eu tô usando o giz. Eu vou posicionar a régua e vou marcar 11 centímetros da borda pra cá. Aí, eu faço uma marquinha, que aqui é onde eu vou posicionar o meu bolso. Pro outro lado, a mesma coisa. 11 centímetros. Lembrando que a peça aqui, depois, eu corto ela com 28 por 21, quilto, depois que eu cortei, eu corto com 25 por 18, que é o tamanho ideal para carteira. Se vocês quiserem, dá para aumentar essa medida, dá para diminuir, não tem problema. Como essa peça a gente não vai fazer a finalização em viés, eu preciso montar ela para que eu consiga desvirar e ela virar pro lado direito. Então, como que eu faço? Ah, escolho aqui quem vai ser a minha frente, quem vai ser a parte de trás.
Na parte de trás, aqui na parte menor, também marco meio. Geralmente eu marco meio com giz, eu não marco meio com pique. Marquei o meio da minha aba, essa é a parte que eu quero que fique pra frente da aba, então eu vou pôr meio com meio. Aqui, onde vai ser a hora que eu fechar, essa vai ser a frente, essa vai ser a parte de trás. Aqui, onde vai ser a frente, eu vou pôr uma etiqueta. Como é peça masculina, eu coloco uma etiqueta mais discreta, sem muita florzinha. Deixa aqui para não esquecer. E a gente tá com a carteirinha. Essa é a parte de trás, aonde a parte de trás eu vou posicionar o bolso que tem o plástico. Eu corto o bolso sempre maior do que a minha peça, porque aí fica fácil de eu centralizar aqui, sem grandes problemas, ó. O meu meio tá aqui. Eu venho aqui. Aqui em cima, como é só viés, eu consigo alfinetar. Eu alfineto aqui, bem na minha marca. E alfineto aqui do outro lado, também na marca, respeitando a marcação que eu fiz, porque aí o meu bolso não vai ficar torto quando eu desvirar a peça. Viro pro outro lado, ó, veja, ó, tá batendo certinho, ainda tem plástico, ainda tem plástico, ainda tem tecido. E aqui, ó, no extremo, é o tecido, não é o zíper que tá aqui. Então, vai me facilitar. Aqui, como é plástico, o ideal é não alfinetar. Eu alfineto bem na beiradinha, menor do que a minha margem de costura, porque aí não tem problema, ele não vai sair do lugar. E a hora que eu desvirar a peça não vai ficar aparecendo, porque a minha margem de costura vai passar por fora desse alfinete. Do outro lado, eu posiciono o outro bolso, também tá marcado, marquei o meio dele para eu ter uma noção da onde vai ficar. Apesar que esse bolso aqui, como é liso, ele não tem grandes problemas se ele ficar mais pra cá ou mais pra lá. O do zíper, a gente precisa ter essa atençãozinha pra não ter perigo de ficar muito pra cá ou muito pra cá e ficar o zíper em uma extremidade e muito tecido na outra, pra ele ficar bem centralizadinho. Então, é importante o do zíper eu ver meio. Por esse lado, porque já tá cortado do tamanho correto, eu vou passar uma costura em toda a volta, menor do que um pé de costura, bem na beiradinha, que é só uma costura de segurança. Exceto este lado aqui, onde o bolso é liso, aqui eu venho com uma costura de fora a fora no tamanho do pé de máquina, pra gente poder fazer o acabamento e desvirar a peça. Vocês vão ver que dá pra fazer um acabamento mais fácil. Deixa eu pôr a tábua pra lá. Aqui na primeira costura, então, minha, que é na parte do bolso que não tem o plástico, eu vou fazer uma costura de fora a fora com a medida do pezinho de máquina. Pode começar com retrocesso. Bem. Terminei essa parte, aí agora sim, eu vou vir com uma costurinha bem na beiradinha, que é só a costura de segurança, que é para eu prender o meu bolso no corpo da peça, pra gente poder pregar o forro e desvirar a peça. E pra não ter que ficar me preocupando na hora do forro, se tá tudo no lugar certo, se vai entortar, se não vai, se saiu do lugar, a gente faz essa costura de segurança, já tá todo mundo no lugar, não tem problema. Costurinha de segurança toda a volta. Aí, essa peça eu tô fazendo ela toda quadradinha mesmo, por ser uma peça que eu pensei numa peça pro Dia dos Pais, numa peça masculina. Se for uma peça feminina, aí a gente pode arredondar os cantos. Cheguei aqui no final, um retrocesso. Ficou tudo costurado.
Vou tirar o excesso de tecido. Cortei todo o excesso. Aqui, onde é o bolso liso, a costura tá com um pé de máquina, nos demais é só uma costura de segurança. Aqui, na hora de posicionar os bolsos, só prestar atenção, que nem no meu caso, o meu bolso não tem diferença do avesso pro direito, porque o tecido era liso. Se eu fizer com um bolso estampadinho e aqui eu quiser fazer com tecido liso, posso. Só tenho que prestar atenção na hora de colocar aqui para fazer prender uma peça na outra, tem que ser direito com direito, direito com direito, porque a hora que eu desvirar, ele fica pro lado correto. Tô com essa peça pronta, eu venho com o meu forro, o forro com o direito para cima, posiciono a minha peça. Aí, aqui de novo, eu tenho que tomar cuidado com o alfinetar próximo à costura, por ser plástico. Aqui, ó, já não tem mais o plástico, então eu posso alfinetar, tranquilo. Aqui onde é o bolso de tecido, alfineto. Essa parte eu gosto de alfinetar para não ter perigo do forro sair do lugar. E eu gosto de cortar o forro maior do que a peça, porque aí também não preciso ficar me preocupando em acertar muito. Só posicionar, alfinetar e costurar. Me dá menos trabalho. Eu perco um pouquinho de tecido, mas esses retalhinhos que eu tiro daqui eu refilo e uso para outra coisa. Como que a gente vai começar a costurar? Aqui onde a gente já fez a costura com um pé de máquina, eu vou deixar de um alfinete ao outro, eu vou deixar a abertura para eu desvirar. Aqui eu vou vir costurando em cima da costura que eu já fiz, vou começar com retrocesso, venho. Quando eu virar, aí agora nas outras sim, eu faço a costura com o pé de máquina e termino aqui com a costura. Por que que eu faço assim? Porque a hora que eu desvirar, eu vou dar pontinho à mão no avesso, que vai estar no forro e dentro do bolso. A hora que eu viro a minha carteirinha para o outro lado, não tenho que fazer o ponto invisível no direito da peça com o bolso. Então, fica mais discreto. Se eu errar o ponto invisível, ou se eu não sei fazer ainda, esse acabamento fica dentro do bolso, então não vai perceber se eu ainda não souber fazer esse acabamento bem bonitinho. E a costura fica mais bonita a hora que a gente vira, porque não tem acabamento do lado direito, o acabamento tá dentro do bolso. Começo com retrocesso, aí vem a costura em cima daquela que eu já tinha feito com pé de máquina. Chegou aqui, quando tá na margem de costura, bem no cantinho, eu venho e viro pra fazer a costura agora com o pé de máquina. Agora vai ser pé de máquina a volta inteira. O nylon dublado é bem tranquilão de costurar, dá pra fazer tranquilamente essa peça na máquina doméstica. A primeira que eu mostrei pra vocês foi feita na máquina doméstica, que aquela ali é a minha carteira mesmo, faz tempo que eu tenho. Foi feita na máquina doméstica. Ó, na lateral, vocês perceberam que eu nem me preocupei com zíper, com nada, porque aqui nessa costura não tem zíper, só tá o tecidinho que a gente fez o acabamentinho no zíper. Retrocesso e volto. Eu vou cortar o excesso, lembrando que aqui no cantinho, ó, eu sempre tiro o biquinho, só tomando cuidado para não pegar a costura, tá? Corto o biquinho. Eu vou cortar todo o excesso de tecido e a gente já volta. Tirei todo o excesso de tecido, os 4 cantinhos eu tirei. Aqui, onde é a abertura, eu deixo o forro um pouquinho maior para facilitar a hora que eu viro e vou para fazer o ponto invisível. E aí, eu vou desvirar a peça. Vou lá no mais longe e venho trazendo. Se achar que tá muito duro, dá uma aquecidinha, vai no ferro no morninho, dá só uma passadinha de leve, que aí o plástico dá uma amolecida, fica mais fácil de desvirar a peça. Ajeito bem o plástico. Tá vendo? Ficou tudo pro avesso. Aí, o que que eu venho e faço aqui? Venho aqui, junto
aonde tá a costura. A primeira costura vai estar aparecendo aqui, ó, tá vendo? A primeira costura tá aqui. Como tá maior aqui, ele já dobra pra dentro, fica bem dobradinho lá dentro, não preciso ficar me preocupando muito. Alfineto e vou fechar com pontinho invisível a mão. Terminei de fechar com ponto invisível a mão, eu vou virar pro outro lado para rebater essa costura. O ponto invisível, entro aqui, saio lá do outro lado. Aqui não precisa ser ponto tão miúdo, porque como ele não vai ficar aparente, a gente pode fazer os pontos maiores. Puxo toda a linha. De novo. Entro aqui no forro, vou pro outro lado no mesmo sentido, pego só o forro e puxo. A linha tá enroscando, não sei porquê. Bom, vou deixar assim, depois eu ponho pra dentro essa linha. Aí aqui, ó, o último pontinho, ó, eu saio bem aqui no meinho da costura. Vou fazer um pontinho bem pequenininho. Passo por dentro da linha, dou um nozinho, enfio lá pra dentro e saio lá na frente. E corto. Aquela ali depois eu vou empurrar lá pra dentro. Antes de eu fechar aqui o ponto invisível, eu venho, ó, e acerto bem o cantinho aqui ou com um cabo de pincel ou com uma agulha de tricô. Acertei, ó, esse já tá pro lado correto. Aí eu vou virar esse pro outro lado. Arrumo bem o cantinho. Puxo aqui, ó. Esse meu aqui, como eu uso na máquina, a ponta dele já tá até desgastada, não tá afiado. Porque se ele tiver afiado, tem que tomar cuidado, porque senão ele corta o tecido. Praticamente já tá pronto. A única coisa que eu vou fazer, eu gosto de rebater uma costura de fora a fora, menor do que um pé de máquina. Eu rebato pelo direito, então eu venho aqui e os meus bolsos, para não saírem do lugar, para não fazer dobrinha, eu acerto bem e alfineto, principalmente quando o calcador vem de frente. E alfineto. Aqui, ó, que eu falo, ó, tá vendo? O zíper, ó, tá aqui. Aqui só tem tecido, então mesmo que eu venha passar aqui a costura para fazer essa rebatida, eu não vou passar no zíper, eu vou passar só no tecido. E aqui ele fica bem fininho. Olha a diferença desse para esse aqui, ó, que foi o primeiro que eu fiz, e eu fiz virando no zíper. Ó como fica grosso. E o zíper fica com acabamento feinho aqui. Esse aqui não, ó, fica tudo igualzinho, só tecido. Aí venho pra máquina, escolho a parte que é a parte de baixo da minha carteira. Ou melhor, ó, aqui como tem a aba e a gente não rebateu costura na aba, eu começo a costura aqui no comecinho da aba para rebater a costura e vou fazer a volta toda. Aqui não é nem do tamanho da costura de segurança e nem um pé de máquina, é um meio termo porque eu não gosto dessa costura muito larga. E quanto mais larga eu faço essa costura, menos espaço útil eu vou ter na minha carteira. Então, tenho que pensar nisso. Se eu gosto de rebater essa costura mais larga, acrescenta 1 centímetro lá na hora de refilar a minha peça depois de quiltada, porque aí eu sei que eu vou perder um espaço útil da carteira. Acerto todo mundo. Ó, aqui é onde fez o ponto invisível, tá vendo? Que não dá pra ver nada, fica já no lugar certinho. Quem pega a peça na mão não sabe por onde desvirou. Aqui é interessante trabalhar com uma linha que combine com a peça.
Se é uma peça feminina, se é uma peça infantil, a gente consegue brincar um pouco mais com as cores. Uma peça masculina tem que ser uma coisa mais sóbria, que geralmente o homem não gosta muito. Venho, ó, por cima da primeira costura que eu já fiz e rebato lá do outro lado da aba. Porque aí a costura aqui na aba fica dupla, porque tem um monte de gente que a gente sabe que gosta de segurar a carteira por aqui. Então, a aba tá bem fixa. E aí, tá pronto. Aí, eu vou colocar o meu botão Rita aqui. E aqui por dentro do bolso, aqui eu puxo o bolso e coloco o botãozinho Rita aqui. E aí, a carteirinha tá pronta. Um bolso, outro bolso, outro bolso. Finalizada com o botãozinho, o botão aqui, ó, no corpo e por dentro do bolso. Aí ela tá pronta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem as dicas da aula. Se gostou, curte, por favor, o vídeo, compartilha com as amigas. Fez a pecinha, compartilha nas redes sociais, marca o Ateliê Roberta Paciência para eu ver se que tá dando certo, que vocês estão conseguindo fazer as pecinhas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.